Fala galera, nesse bate-papo de agora, vou falar com meu amigo Igor Saunier, que é um baterista, percussionista, que por sinal é daqui de Manaus, mas está de férias, porque está fazendo uma temporada lá pela França, pela Europa, juntamente com a Karine Aguiar, e vai falar um pouco sobre essa trajetória que ele vem fazendo, sobre até um objeto que ele fez de estudo, que é baseado em ritmos amazônicos. Igor, muito obrigado por você deu o teu tempo aqui no Conanco, cara. Fala pra gente como foi que começou a tua história na música, por que tu resolveu apostar na carreira de músico? Legal, Rafael. Primeiramente queria parabenizar esse cara que é um guerreiro, né, digamos assim, da música, um grande empreendedor das boas ideias, principalmente, e também da vida, porque essa é uma ideia realmente que veio para ficar, vai revolucionar aí a forma de pensar de muita gente, principalmente de quem está iniciando na música aí, né? E a gente que tem já um certo tempo de estrada pode estar contribuindo, né, com esse trabalho. Então, como você mesmo falou, né, obrigado pelas palavras, a meu respeito, mas eu comecei na música com 13 anos de idade, na bateria, no meu instrumento que é hoje, né, mas na verdade desde muito pequeno eu já tocava, né, percussão, os tambores. Eu não sou de Manaus, eu sou de Maués, apesar de ter vivido aqui quase 10 anos, né? Mas eu sou de Maués do interior, então no interior é muitos boizinhos de rua, a dança dos pássaros. Eu lembro que na época do meio do ano, na festa junina lá, a cultura em Maués é muito forte, né? A cultura amazônica em Maués. Então eu sempre tive muito contato com percussão amazônica, com os boizinhos de rua, com as cirandas, enfim, tudo que é relacionado à cultura amazônica eu estava inserido. E com 13 anos eu comecei a tocar bateria, né? E desde lá essa paixão só vem aumentando, né? E profissionalmente desde os 16 anos, né? Que foi quando eu fui morar em São Paulo, de Maués. Olha só essa vida doida, né? Eu fui morar em São Paulo, morei um ano lá em São Paulo e foi quando eu comecei a fazer música de forma profissional, né? De tocar, e dava aula num projeto social lá, né, em São Paulo. E de São Paulo eu vim para Manaus. Eu morei em Manaus de 2006 até esse ano, início desse ano, que foi quando nós fomos para a França. E nesse meio tempo eu fiz uma faculdade de música, né? Toquei com todo mundo em Manaus. Desculpa, tu fez a faculdade de música aqui em Manaus? Aqui em Manaus. Eu fiz a UFAM, né? O curso de licenciatura em música, me formei e toquei aqui em Manaus com todo mundo que tu imaginar, desde de banda de baile, de reggae, de rock até jazz, né? Instrumental e bossa nova, enfim, tudo que você imaginar. E foi muito bom pra mim, né? Que me deu uma carga de experiência muito boa. Manaus, nesse sentido, tem gente que fala assim, aqui você tem que tocar de tudo para sobreviver, realmente. Mas, por outro lado, é bom que te dá uma experiência em cada praia, né? Você fica com uma experiência de tocar qualquer estilo, e você fica um profissional eclético. Aí, nesse meio tempo, eu fiz essa faculdade de música, e foi lá, na faculdade de música, que eu comecei a fazer essa pesquisa, né? Essa pesquisa dentro dos ritmos amazônicos. Quando foi que eu entendi que eu queria fazer essa pesquisa? Todo ano, início de ano, eu pegava uma grana e eu ia estudar fora de Manaus. Eu ia fazer cursos de férias que tem no Brasil, né? Eu fui dois anos para Brasília, não sei se você já ouviu falar do CIVEBRA, que é o curso internacional de Brasília, que vai os melhores músicos do Brasil, eles selecionam e dão de aula. Música mesmo, segmento música. Segmento música. Legal. E bateria, né? Eu estudei com o Edu Ribeiro, com o Kiko Freitas, grandes expoentes da bateria brasileira, eu estudei lá com eles, né? E fui também a Curitiba, no ano de 2011, perdão. 2011 eu fui para Curitiba também estudar. Estudei lá com o Thiago do Espírito Santo, com o Arismar do Espírito Santo, perdão, e com o Edu Ribeiro também. Enfim, eu sempre pegava uma grana e ia me atualizar, ia estudar. Não era só tocar, sair na noite para tocar e voltar para casa e pronto. Não. E eu entendia que eu precisava pegar aula com os grandes nomes que eu curto, né? Esses nomes que eu te dei são os caras que eu curto. Então era com eles que eu ia pegar aula, né? Eu não ficava preso só em videoaula, só em métodos, porque não basta. Você tem que ir pegar aula com os caras mesmo, porque além do mais eles ainda te dão uma experiência de vida. Isso é o mais legal que existe. Para tu ter uma noção, as 3 primeiras aulas com o Kiko Freitas, eu peguei 3 semanas de aula com ele. As 3 primeiras aulas dele foi de filosofia. Olha só que interessante. Mas só assim você entende a forma de tocar do cara. Tipo, eu comparo aquele. Tem aqueles filmes quando o cara vai treinar e vai procurar um monge lá nos campos chineses, né, e tal. E o mestre, ele ensina tudo no começo, menos luta, no caso. Ele vai lutar, mas ele não vai aprender nada da luta. Ele vai aprender um embasamento, tem toda uma filosofia para que o cara comece a assimilar. Então, é bem por aí mesmo. Legal. E aí eu cheguei com ele num cafezinho com o Kiko Freitas, né?
Falei, Kiko, e aí, me dá aqui um... A gente conversou de um monte de coisa que não era de música, e depois eu pedi dele uma pequena roteiro do que estudar, assim, de rotina de estudo. Ele falou, Igor, beleza, vamos lá. Aí ele me falou lá, os rudimentos básicos, aquelas coisas de cotidianos, você tem que praticar mesmo, isso daí é de praxe. Mas eu vou te falar uma coisa, determinado ponto tu pega e vai ler um livro, cara. Aí eu falei, beleza, o que tu sugere, assim, qual livro tu sugere? Comecei a falar alguns autores de bateria, de música. Ele, não é livro de música não, vai ler um livro fora do livro qualquer, fora da praia. Música, vai ler... vai ler Paulo Coelho, vai ler alguma coisa, vai ler filosofia, vai ler qualquer, ele deu alguns nomes lá, eu fiquei tocado. E no outro ano, que foi quando o que me incentivou a ir pesquisar, foi o seguinte, na primeira aula, primeiro dia de aula com o Edu Ribeiro, em Curitiba, eram uns 20 alunos que fizeram uma seleção de 20 alunos do Brasil todo, eu fui nesse bolo. Aí no primeiro dia de aula, o Edu Ribeiro fez uma roda e uma bateria no meio, com os 20 alunos. E ele chamou cada aluno para ir tocar lá nessa bateria do meio, os ritmos de sua região. Olha só, eu era mais ou menos o oitavo, assim, aí foi o primeiro lá, o nordestino, tocou o maracatu, foi o cara do Rio de Janeiro, tocou um samba de gafeira lá maravilhosamente bem, foi outro nordestino lá, tocou um frevo, aí eu falei na minha cabeça, cara, o que eu vou tocar, brother? Quais são os ritmos da minha região? Ainda bem que tinha o boi de Pariti, né? Porque eu sempre toquei com a galera do boi, né? Eu tocava com o Davi Assayag e tal. E me salvou. Mas a partir daí, Rafael, que foi que eu tomei, eu tive esse impacto, perguntei para mim mesmo e eu falei, não, eu tenho que pesquisar quais são os ritmos da minha região. Cara, eu descobri o quanto isso aqui é riquíssimo, brother. Entendeu? Quanto isso aqui é rico. Eu comecei pelo Amazonas, lógico, né? Comecei pela minha cidade, Maués, e descobri o gambá de Maués, é um ritmo. É mesmo? É um ritmo muito interessante. Gambá de Maués, eu fiz aqui. Aí ele é fundamentado em que, mais ou menos, a ideia? O tripé do gambá vem de 3 raças, digamos assim. Vem de 3 povos. Europeu é a junção de 3 povos. Europeu, indígena e o negro. Mas com forte influência do negro. Gambá, o nome gambá, o nome ancestral desse ritmo é gamba, já é bem mais africano. Ó. E o tambor que se toca é aquele sentado em cima, né, igual o curimbó, do carimbó do Pará. Eu pensei no carrom, não é o carrom, não. Não. O curimbó é um tronco de árvore comprido que o caboclo senta em cima e toca pele. É pele de animal silvestre, oco cilíndrico, não tem nada a ver com o carrom. Tá. Né? Então, ele é da família dos afro-brasileiros, é um ritmo da família dos afro-brasileiros e tem a prática lá de centenário em Maués e a gente não conhecia, nem eu que era de lá conhecia, tu imagina. Só depois que eu voltei lá com esse olhar de pesquisador que eu passei a conhecer. E fiz o gambá de Maués depois. Esse ano eu fui ao Pará e eu fui nas cidades onde incidem os ritmos, eu não fiquei em Belém, porque Belém as coisas já chegam mais transformadas, já chegam mais, como que eu posso dizer, com um caráter mais comercial. Então, mas eu queria pesquisar a essência do ritmo. O carimbó, para onde que eu fui para Marapani, que é onde tem os carimbós tradicionais. É no Pará? É no Pará? É no Pará, que tem a 3 horas de Belém, mais ou menos. Depois eu fui para oh meu Deus do céu, Marujada de Bragança, em Bragança, outra cidade do Pará. Eu fui ver a Marujada, que também tem os ritmos lá que são diferentes. Depois não tem nada a ver com a Marujada daqui do boi. Não, é outro negócio. Não, é outra onda. A Marujada é o nome dos tocadores de boi do Garantido. Do Caprichoso, Caprichoso, né? Perdão. Do Caprichoso. Marujada é só o nome que se dá, mas o ritmo é o boi bumbá. É a toada, né? É o bumba meu boi. Não tem nada a ver. Marujada de Bragança é uma outra expressão. Tu foi fazer tudo, a tua pesquisa foi toda em loco. Em loco. Não tem porque assim, eu até entendo a questão da gente não conhecer porque não chega pra gente. Exatamente. Mas assim, não tem registro. Isso que eu ia perguntar, tu encontrou registro ou foi 100% em loco? Não. Eu fui em museus, os paraenses já, eles realmente estão, eu vou botar entre aspas aqui na nossa frente desse lance de pesquisa, eles caem para cima mesmo, isso é muito positivo dos paraenses, né? Eles pesquisam, eles registram, isso é muito legal. Então já se tem registro do carimbó, por exemplo. O carimbó tem muita coisa, assim como eu acho que daqui a única coisa que tem de mais registros é o do boi bumbá. Então eu fui em alguns museus, algumas pessoas me deram materiais, mas eu vou te falar que 70% foi em loco. 70% a 80% em loco. Porque tem muitos registros no que diz respeito à função social do ritmo do carimbó para Marapani. Mas é uma vista, é um ponto de vista social do ritmo. Então, ou seja, na parte rítmica, musical, não tem. Entendeu como é que é? Então eu creio que você é o primeiro a estar escrevendo bacana. muito a respeito dos ritmos, da maioria desses ritmos aí, né? Até do boi, você encontra o crescimento econômico do Festival de Folclórico de Parintins no período da festa. Tem falando sobre isso.
falando sobre o desenvolvimento sociocultural da festa para a cidade de Parintins. Ou seja, o impacto político, tu encontra muitas produções nesse sentido, mas com relação musical... Não tem o contexto musical, né? Tem o contexto social, econômico, mas não tem. Tem duas pessoas que estão escrevendo, que eu conheço, que é o Rui Carvalho, o maestro da Amazonas Band, que tem um texto que já fala, aborda algumas coisas musical, e o Neil Armstrong, que falou sobre a evolução do ritmo do bambumbá ao longo do seu centenário. É muito interessante também. Eu acho até... E influenciado eu tava te ouvindo falar e ia esperar a oportunidade de tocar nesse assunto. Aí deixa eu terminar. Tá claro. Tá. Aí eu fiz a pesquisa em loco lá, depois de lá eu fui pra Macapá. A Amazônia é muito grande, eu estou fazendo isso tudo fiz tudo com meus próprios... No extremo norte, né? Eu fiz tudo no meu bolso, que não é fácil, né? Peguei umas milhas que eu tinha dessas viagens com a Karine e eu fui fazer isso. E lá eu fiz o Mar Abaixo, lá em Macapá, o Mar Abaixo e o Batu, que também são outras duas expressões. Então eu fiz esses três, então tá saindo um livro aí, só pra compartilhar com a galera. Legal, vamos um livro bem jogar legal. Isso aí. A gente vai lançar via Europa, já que eu estou tendo a oportunidade de estar lá com a Karine, então já teve uma editora que se mostrou interessada, e em breve vai sair daqui do Amazonas nosso, um amazonense, né, que vai fazer esse ritmos. Um músico escritor, então. Que bacana, assim. cara. E pra te falar, esses ritmos eu já incorporei na minha música, né, na minha forma de tocar. Quando a Karine Aguiar gravou um CD em 2012 lá em Nova York, e esse CD mistura esses ritmos com o jazz, né? O Arraial do Mundo, que é o CD, procurem no Google, Arraial do Mundo, Karine Aguiar, CD completo. Lá tem os ritmos amazônicos misturados com jazz, foi produzido por um pianista de jazz americano. Eu sou suspeito para falar porque eu assisti ao show de vocês aqui no teatro. Lançamento? E vi uma que é muito conhecida aqui pra gente, que é uma música por sinal de um baterista, que é o China, que é aquela que foi gravada pelo Carrapicho, né? Que te quero, meu amor. Sim. Que teve uma pegada totalmente voltada pro lado do jazz. Exatamente. E tal, então foi super legal. Baixo jazz, digamos assim. É a música bacana. Do China e do Robertinho Chaves. Exatamente, bacana. Você está bem informado. Bacana. E esse tem sido o meu diferencial como baterista, né? Eu tenho levantado essa bandeira dos nossos ritmos amazônicos, e lá fora isso tem tido uma aceitação enorme, graças a Deus, lá na Europa, né? Tanto é que essa editora já se mostrou interessada em publicar o nosso livro, e vai ser publicado em 4 idiomas, o que vai ser muito legal. Igor, só um parênteses, isso aí. Uma coisa que eu fico um pouco intrigado, é até uma forma de desabafo aqui, tu acha que às vezes a gente precisa sair daqui, mostrar a nossa cara lá fora, para que quando a gente voltar, a gente passe a ser reconhecido? Tu acha que existe um incentivo para o pessoal daqui, para produzir aqui, para transformar num produto de exportação? Porque eu percebo que muito que acontece não só com artistas, até tem o nosso lutador, o José Aldo, né, parte do esporte, entre outras profissões e tal, que a pessoa precisa sair daqui, de Manaus, vai lá pra fora, aí chega lá, e aí é que as pessoas daqui começam a valorizar, é aqui que as políticas de incentivo começam a funcionar, é aqui que quando a pessoa vai lá pra fora, é que surgem os patrocínios locais, querem surgir patrocinadores. Como é que tu percebe isso na questão assim, de incentivo? Porque eu acho interessantíssimo, eu nunca soube até então de um músico escritor, de um músico que realmente foi, a não ser, claro, tem um trabalho de faculdade, que tem uns projetos e tal, mas esse trabalho de realmente você tirar o teu próprio bolso, né? Não é fácil. Fazer uma pesquisa em loco para desenvolver um projeto, de descobrir coisas e de contribuir para que isso possa ser documentado, registrado. Tu acha que a nossa política cultural, o conjunto de leis que até então estão aí colocados para incentivar a produção cultural, tu acha que a gente aqui em Manaus, a gente recebe esse benefício, recebe esse incentivo, ou tu acha que a gente ainda não conhece tanto, ou então ainda está um pouco obscuro, as pessoas não têm muito acesso? Como é que tu vê isso? Bom, eu já tenho percebido que o artista amazonense tem viajado mais, né? Eu tenho um edital de viagem, né, na SEC, se eu não me engano, já é alguma coisa, né? É pouco, mas precisa ser feito mais, claro, inclusive eles reconhecem isso, mas já é um começo. Sim, já é um começo. Então, já gravou aquela outra parte? Sim. Tá, pode continuar. Tá.
Então, é pouco, mas já é um começo. Já o músico amazonense eu já percebo que já está viajando mais, né? A gente vê alguns saindo, né? Até no aeroporto nós nos encontramos com a Adna Abreu, uma artista plástica, que estava expondo em São Paulo. Então isso é muito legal. Eu fui tocar ano passado com os Tucumanos no Brazilian Day, lá no palco alternativo do Brazilian Day, foi muito legal também, uma experiência. Ou seja, maior, né? isso já é um começo. Mas o que eu percebo? A gente sempre fala assim, o mercado local realmente precisa sair, cara. Precisa sair. Como você falou, precisa sair para poder ter reconhecimento. Isso é o caminho natural de qualquer empreendimento. É ir para um grande centro consumidor. Nós não somos um grande centro consumidor. Imagina, vamos fazer uma comparação. Manaus, que não tem nem 3 milhões de habitantes, para São Paulo, que tem mais de 20 milhões de habitantes. Olha só o tanto de gente consumindo um produto, que tu tem um mercado em potencial que tu tem para atacar e aqui. Né? Então, eu costumo dizer que depois que a gente lançou a Real do Mundo da Cara em 2012, em 2 meses a gente já tinha rodado nos melhores lugares de Manaus. A gente se perguntou, e agora? Vai para onde? Vai repetir de novo os mesmos lugares? Ou seja, nós não temos saída. E vocês ganharam não só a dimensão nem regional, nem nacional. Vocês estão agora em contexto internacional, né? Exatamente. Mas o que eu estou querendo te dizer? Não tem saída. O trabalho aqui não tem escoamento. Nós somos realmente ilhados por uma parede de floresta, né? Isso tem um lado bom e um lado ruim, tá? O lado ruim eu acabei de falar, que nós estamos ilhados. O lado bom é que preserva isso aqui tudo, senão eu não teria feito minha pesquisa. Já teria vindo aqui e descoberto tudo. Mas então essa parede de protege, né, o que nós temos aqui, mas estamos falando de outra coisa. Então, precisa sair. O caminho natural de qualquer empreendimento é ir para um grande centro consumidor, né? E outra, a gente fala de mercado assim, cara, nós precisamos melhorar a música amazonense. Eu vejo tanta gente falando de MPA para cá, MPA para ali. Mas MPA é música popular amazonense, que o pessoal diz aqui. Vamos chamar de música popular produzida no Amazonas, pronto. Sim, eu concordo com isso. Concordo plenamente. Então, mas eu escutei muitos CDs de música popular produzida no Amazonas. Me desculpem, pode ser que o meu ouvido seja chato, pode ser que eu seja chato, eu esteja me sentindo, achem o que quiser, mas precisa melhorar muita coisa. Né? No que diz respeito à captação dos CDs, a qualidade musical mesmo, ou seja, quando você viaja, você vê o nível musical que tem lá fora. Então acho que o primeiro passo para os músicos é viajarem, não só para os músicos, cara, os amazonenses todos precisam viajar, precisa fazer um pouco de Europa. Hoje em dia, né, a política não está mais muito cara sem viajar, você percebe que tem... E hoje até tem até voo que já está de Manaus para a Europa. Vai baratear muito, então viaja. Por quê? Viaja, só você viajando você sabe, você consegue se localizar, porque tem gente que está produzindo coisa aqui que acha que é o novo Beethoven. Quer dizer, tá viajando total na maionese, brother. Pensa que tá inventando a música dos últimos, a melhor música dos últimos tempos, eu só fico rindo. Porque o cara não viaja, não tem... Tu tocou nesse assunto, Igor, que eu tava falando, e aí eu espero pra conversar. Não viaja, não tem parâmetro pra ver eu sou suspeito pra falar porque assim, particularmente eu comecei a ser músico por causa do Boi. Na época do Boi, quando o Boi começou a estourar. A gente era moleque ainda, tinha mais 14, 15 anos. E naquela época o Boi tava começando a estourar. Só que o que acontece? Eu percebo que aos poucos, eu não sei se isso é bom ou ruim, eu acho que tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas, por exemplo, o Boi, que até então é o que está mais em evidência, que está com o nosso nome Brasil afora. Como é que eu falo? Essa metamorfose que o Boi vem sofrendo, né? Porque até então tem a questão que é a tradicional, a raiz, né? E aos poucos, tentando incrementar, tentando inovar, novas tendências vão surgindo, seja em forma de arranjo, seja até nos instrumentos que são inseridos na música. Antes o Boi ele era só percussivo, não é? E aí vieram os instrumentos de corda, que aí veio tem o charango, que tem a característica andina, né? Que tem aquele fundamento. Vou até mostrar um vídeo com o charango também, com o convidado. Mas também já veio a parte mais... Veio a guitarra elétrica, veio o metal, que até então, eu tenho uma referência que resume isso tudo. Se você pegar o registro fonográfico do Boi, do ano de 96 com o de 97, você já percebe uma diferença enorme. Porque no Boi de 97, ele já está mais metálico, já tem os arranjos mais, como é que eu falo, não está tão popular, não está tão enraizado, tão raiz quanto o de 96. Entendi.
Então como é que tu percebe isso? Porque, como tu falou, né? Às vezes a pessoa tá aqui, só respira o que tá aqui e acha que tá sendo o Beethoven, tá reformulando a música, tá reinventando a roda. Como é que tu percebe isso na questão da produção do ritmo amazônico nesse contexto? Porque vai sofrendo as ramificações, né? Novas influências vão vindo e novas pessoas vão tomando, tendo a responsabilidade de produzir aquele conteúdo, aquele produto cultural, e acaba querendo, não tenha, ele projeta as referências dele ali. Aí como é que tu enxerga isso? Bom, eu não tenho nada contra fazer as misturas, eu acho que tem que misturar mesmo, sabe? Tem que botar a guitarra elétrica lá no boi, sabe, é legal. No entanto, quando você não deixa de tomar conhecimento da raiz, né? Quando você não esquece do raiz. O jazz, eu já fui em Nova York, eu fui em bares que os caras tocam como era na década de 20, 30, 40. Baixo acústico, bateristas eram um cara no prato, um cara no bumbo, um cara na caixa. Como era a bateria naquela época, os caras tocando assim, tudo acústico, instrumento de sopro acústico, as vozes, e todo mundo no bar fazendo isso. Quer dizer, tem o fusion, os caras fizeram fusion, tem estroncharam o jazz de todas as maneiras, mas a raiz está lá. Se você vai aqui procura, tem um bar de jazz roots ainda, né? Rolando, quer dizer, preservar a história. Né? Eu não sou contra de misturar as coisas, só que se você preservar, né? Por exemplo, o CD da Karine, nós tivemos uma preocupação enorme de fazer isso, de preservar, né? Porque nós estávamos misturando com jazz a coisa. Só que a última faixa, a música do Torrinho, né? Bora Embora Maninha, né? Que é a última faixa 10 do CD dela, é uma batida de gambá, que inclusive eu levei os tambores de gambá para lá, para Nova York, eu levei os instrumentos típicos e nós só lançamos quando nós chegamos em Manaus. A gente foi em Maués e mostrou para os gambazeiros, aí eu botou para eles, vê se vocês gostam desse gambá. Aí fala pra mim se isso é gambá. Porque eu poderia correr o risco de fazer do meu jeito lá e falar, isso não é gambá não, entendeu? Aí a gente levou pra eles lá e eles falaram, isso é gambá. Aí o velhinho se levantou, muito obrigado por levar o nosso gambá pra gringa. Eles falam pra gringa, né? E puxaram a Karine pra dançar. Aí eu falei pra Karine, pronto, os caras estão felizes, os tradicionais estão felizes, agora a gente pode lançar, entendeu? Porque nós respeitamos a raiz. Estavam respaldados, né? Aí então, a batida foi o gambá, mas aí depois entrou jazz, entrou de jazz lá, a harmonia do Vana Troncheira, mas a introdução da música é só o batuque e eles aprovaram, então pronto, manteve a raiz. Essa minha pesquisa é exatamente essa preocupação de manter a raiz. Quem sabe daqui a 100 anos o cara vai falar, não, o primeiro livro do cara que escreveu há 100 anos atrás lá, Igor Saunier, lá de Manaus, a primeira produção que tem está aqui escrito aqui, então não é essa que não está fazendo, quer dizer, preservou, já é um registro que se tem, entendeu? Então a preocupação maior é essa. E eu não vejo problema de misturar, tem que misturar, tem que fazer os experimentos mesmo, tendo consciência da raiz. Eu acho ruim o cara fazer uma coisa aqui e não ter consciência da raiz, né? Entendeu? Isso eu acho ruim. Entendeu? Porra, legal, cara. E, Igor, falando do teu trabalho atual, ou então dos teus trabalhos atuais. Foi pra França, tá na França, foi pros States, né? Fez um trabalho por lá, do lançamento do CD da Karine. A Karine Aguiar é uma cantora que, por sinal, não é? É minha esposa também. Acabou que de tanto relação eu prefiro que você fale aí pro pessoal. De tanta relação profissional, acabou que virou casamento. Já. Mas aí, cara, vocês hoje estão num contexto agora mundial, não é? Como é que tá esse desafio para vocês agora de encarar o mundo? Porque não é só você chegar lá, você tem que manter um padrão, tem que dar continuidade ao projeto, não é? Não é mesmo. Eu te confesso que todas as outras vezes que nós saímos com a Karine, a gente fazia esse trabalho, a gente trabalhava tudo de forma errada. Eu te confesso isso. Por exemplo. Eu vou te dar um exemplo. A gente foi a Nova York fazer 2 shows, fizemos 2 shows e voltamos. Errado, totalmente errado. Não fizemos mídia, não fizemos uma preparação, não tínhamos marketing, não tínhamos uma equipe por trás, que é como ela tem agora. Levamos, lógico que nós temos a nossa banda, a gente quer muito tocar com os nossos amigos, a gente levou ele para tocar com a gente, mas custo altíssimo, produtor nenhum vai contratar a gente se levar toda a banda, entendeu? A não ser que nós fomos patrocinados nós temos uma mãezona que é as secretarias aqui, né? Por incrível que pareça, mas pelo menos no caso da Karine rolou assim, ela foi patrocinada. Eu lembro quando eu fui com os tucumanos, nós fomos patrocinados. Foi feito também. Um projeto para isso antes? Foi feito. Nós fomos patrocinados para ir, mas é errado. Nós fizemos errado. Vocês foram programados para ir e voltar? E voltar. E pergunta, tipo assim, perguntasse quem é a Karine,
depois dos shows, por exemplo, no final do ano passado, nós fomos 2 anos atrás, no final do ano passado ninguém sabia quem era, agora já sabe porque está tendo um trabalho pesado de marketing em cima dela. Mas agora nós estamos trabalhando certo, ela pegou um empresário que o cara é muito fera, é um amazonense que mora já há 20 anos na Europa, que trabalha com isso. Então agora sim, ela tem uma equipe, tem assessora de imprensa, tem um empresário, tem produtores em vários países da Europa, quer dizer, ela vai... o empresário dela trabalha com vários produtos, é tudo certinho. Legal. Entendeu? É tudo certinho. Nós estamos aqui, estamos fazendo mídia pesada, né? Mas porque agora, nós temos 27 anos, eu tenho 27 anos, ela também. A gente dá ainda na nossa cabeça, a gente está disposto a aprender. Eu sei que em qualquer idade a gente tem que estar disposto a aprender. Mas eu acho que quando a pessoa é mais jovem é melhor. O empresário falou, se vocês fossem mais velhos, eu não pegaria vocês. O cara quando está muito velho é osso duro de roer, não é orgulhoso, né? Então agora de pegar o orgulho, de pegar o ego e botar bicho, enterrar e estar pronto a aprender. Então como nós estamos com essa disposição, o trabalho tem dado muito certo, graças a Deus. A gente vai voltar agora, tem Portugal para fazer. A gente vai voltar agora, tem alguns shows em Paris para fazer. A gente vai passar 1 ano na Europa para fazer esse trabalho de promoção. Ano que vem a gente vai para Nova York fazer o mesmo trabalho de promoção lá. E graças a Deus tem dado muito, muito certo mesmo. Porque dessa vez a gente está trabalhando da maneira correta. E no mundo da música, eu vou dar um segredo para a galera aqui, né? Que a gente vem aprendendo com isso. Você tem que saber o que você, mais ainda, o que você não deve fazer do que o que você deve fazer. Então é um segredo, né? Tipo assim, a gente fazia tanta coisa errada que a gente achava era por aqui e não era. Entendeu? Eu vejo opinião minha, na minha humilde opinião, tem gente que se empolga quando sai daqui para tocar fora. Legal, saiu daqui, mostrou o trabalho, só que eu acho que o trabalho ele não consiste só em ir para lá tocar e voltar. Não, né? não consiste Você mesmo. tem que fazer um trabalho médio e longo prazo, né? Não é como você vai daqui para sua casa, faz um show e volta. Você tem que fazer um trabalho de base, claro, tem que preparar as pessoas para ouvirem a sua música. Eu acho que, por exemplo, rádio. A rádio, ela ainda acho que a principal responsável para fazer com que o artista, o músico em particular, consiga mostrar o seu trabalho. Não adianta você atacar diretamente uma TV, né? E se o pessoal da rádio, claro, que é o que constrói a tua imagem, né? Não está preparado para ouvir. Eu acho que o pessoal aqui em Manaus chegou a fazer uma estratégia errada com isso aí, quando levaram um boi para fora. Exploraram muito a TV, hoje é uma opinião minha, tá? Até uma crítica. Não, claro. Exploraram a TV, mas eles não prepararam o povo no segmento rádio. Não houve uma massificação para educar as pessoas a aceitar o boi. Mas, Igor, fala mais, assim, e o trabalho, como é que está estruturado isso aí? Né, porque eu ganho também, né, com isso, né, enquanto baterista, né, claro que a gente está focado de botar o produto Carinha Guiar no cenário internacional, e tem dado muito certo. Mas eu também venho ganhando com isso. A gente já recebeu o convite para dar aula no conservatório lá em Lyon, nossa casa é em Lyon. O teu idioma tá legal lá? Tu tá afiado no francês? Não, petit peu. Tô falando, a gente tá aprendendo, né? Eu falo inglês sim, mas o francês eu estou engateando, a gente está estudando. Ele preparou, inclusive, aulas pra gente semanais. Mas já, como eu te falei, meu trabalho tá tendo, também tá ganhando. Eu já tem uma editora que vai publicar meu livro. Tem um cara que trabalha com cinema, na parte de cinema, que quer fazer os vídeos comigo. Porque junto com o CD eu quero lançar um DVD também, de ensinando os ritmos amazônicos e a minha visão baterística dos ritmos, de como tocar na bateria os ritmos amazônicos. Então esse DVD futuramente vai sair, enfim, aguardem. Legal. E também convites para tocar com os músicos parisienses. Eu gravei agora uma música de um músico lá chamado Rômulo Marques, me chamou para fazer, ele gostou tal, da pegada. Eu queria um lance mais amazônico, que tem, o trabalho dele tem muita influência da África, e Amazônia e África tudo a ver, assim, sabe? Tem um link muito forte. Ele falou, pô, vamos gravar aqui uma música comigo, eu fui com ele. Quer dizer, o meu trabalho também como baterista, enquanto músico de cozinha, tá tendo esse reconhecimento, graças a Deus. E o brasileiro em si, ele tem muito o lance da criatividade, né, cara? Tem, com certeza. Aquela coisa de não ser tão formalizado ali, você tem essa... Eu acho que a gente tem essa questão de poder enfeitar um pouco lá, dar o nosso tempero na cozinha, né? Dar o nosso tempero na cozinha. E eu, enquanto músico do interior, né, cara, tô muito feliz, assim, com essa minha pesquisa, de ser, assim, um baterista que sabe dos meus ritmos, dos ritmos da minha terra, porque esse é o meu diferencial. Uma vez o Patitude,
O baixista Sim. o Arismar me contou essa história, Arismar do Espírito Santo. O Patitude convidou o baterista carioca lá, oh, meu Deus do céu. Esqueci o nome dele. Robertinho Silva. Convidou o Robertinho Silva, coroa já, bateria das antigas, bom pra caramba. Pra ir tocar com ele lá. Mas o Robertinho escutava os discos do Patitude. Os discos do Patitude é fusion, é grooveria, é jazz, é na veia, né? Os discos do Patitude, John Patitude. Ele falou, chegou no estúdio assim, mas Patitude, eu não sei tocar essas tuas músicas aí não, bicho. Ele falou, né? Aí o Patitude falou pra ele, mas eu te chamei aqui, não foi pra tocar essas músicas que eu tô ouvindo no meu CD, é pra tocar como você toca. Aí ele deixou ele tão à vontade que pronto, saiu um descasso, o jeito que ele toca, a brasilidade que ele tem na pegada, né? De samba e tal. Então, esse que é o que eu busco pra mim, essa originalidade. Já surgiu um convite para me gravar o CD lá em Paris por causa dos lances amazônicos, então eu fui atrás disso. Eu faço questão de divulgar teu trabalho, cara. Vem dando certo, sabe? Bacana. Dá uma pausa aqui rapidinho. Tá. Rapidinho. Bom, Igor, show de bola. E pra gente fechar aqui esse papo que, pô, é fora do sério, como é que o pessoal faz pra te encontrar? Telefone, site, Facebook, enfim, como é que o pessoal faz pra contatar o Igor Saunier? Cara, nós temos uma fanpage no Facebook chamada Igor Saunier, com Y, né? Na minha fanpage também tem meu perfil pessoal, também vocês escolhem, né? Na fanpage eu sempre posto exercícios, posto o que eu tô fazendo, é bem interessante. Mas eu tenho um site também, e lá tem meus contatos, e-mail, né? O meu site é igorsaunier.com também. E meu e-mail, igorsaunier@yahoo.com.br. Essas são as vias, não tem como não me achar, né? Quer deixar o telefone também? Bom, o telefone agora tá Brasil, tá Europa, né? Exatamente, não daqui tem a pouco como dar um tá número, embaixo assim. também. Mas a gente tá no e-mail, chega no telefone direto, Bacana. eu respondo assim que possível, né? Sempre que possível, na mesma hora eu respondo. O e-mail é Igor Saunier, tudo junto, YGOR, né? Saunier@yahoo.com.br. E eu quero deixar mensagem pra galera das músicas de música da cozinha. Lógico, estudem bastante, mas também vivam bastante, né? Porque tem um cara um músico, nosso saudoso Hermeto Pascoal, que diz: se você não vive, você não, a sua vida mesmo, sair para tomar um chopp com os amigos, você não tem o que contar na sua música, né? Não adianta tu estudar 12 horas por dia, porque na hora que tu for fazer um improviso, tu estuda 12 horas por dia de, sei lá, digitação na guitarra. Na hora que tu do improviso, tu vai digitar igual uma máquina, velho. Mas e história, e sentimento, e feeling, não vai ter nada. Então, viva, né? Porque a música é isso, você expressa o que é o músico. O músico é o cara que está mais próximo de expressar a alma humana, né? Então, se você não tem vida, se você não tem experiências, você não vai ter o que contar na sua música, né? Um pianista foi no João, o João perguntou dele: esse teu solo aí, tu pensou em que? Ele falou: rapaz, eu pensei no café da manhã que eu tomei hoje, e o cheiro do café da manhã e o passarinho cantando lá fora. Quer dizer, olha só, veio de uma experiência de vida. Então a música é isso, o fantástico da música é isso, né? Legal. Então essa é a mensagem que eu deixo pra vocês, né? Vivam a vida, leiam livros, viajem bastante, que isso é muito importante. E bola aí, é isso, brother. Pô, show de bola. Galera, esse aqui foi mais uma entrevista aqui, dessa vez com o meu amigo Igor Saunier, falando aí sobre a trajetória que ele, desde quando ele começou, lá em Maués, que é um município aqui do Amazonas, e hoje já está no nível aí planetário. Devagarzinho, né? Estamos chegando lá. Igor, muito obrigado, cara. Nada, cara. Que isso. Valeu, galera.